Geralmente, né, até mesmo a profecia hoje, quando Deus fala com alguém, geralmente já é algo que Deus já estava falando com a pessoa, apenas confirmou aquilo, entendeu? Tá. E os outros dons da profecia, de cura? Isso, as pessoas confundem muito o dom da profecia, porque elas pensam que profecia é profetizar. Falar do que vai acontecer. Isso, na verdade existem outros dois dons, dons de palavra de conhecimento e dom de palavra de sabedoria. Qual a diferença? Explica para... Dom de palavra de conhecimento é em relação ao passado. Olha, Deus mostrou que na sua infância, tal. Tá. A de sabedoria, olha, Deus mostrou que Deus vai te usar muito nessa geração. Um exemplo, entendeu? O dom de profetizar é o dom de pregar, cara. É? É o dom de pregar. A palavra de Deus é a profecia. Entendeu? Só que é uma pregação que Deus te revela aquilo ali. É diferente do que você, vou pegar esse textinho que vou ler aqui e vou pregar. É algo que Deus ele te dá, cara. Eu creio que Deus quer falar isso aqui. Você está profetizando. Mas tem que ter uma confirmação também. Ou não? Não, ele confirma no seu espírito. No seu coração, entendeu? Então, geralmente, né, até mesmo a profecia hoje, quando Deus fala com alguém, geralmente já é algo que Deus já estava falando com a pessoa, apenas confirmou aquilo, entendeu? Tá. Então, não é uma coisa tão muito fora do que... Não é muito fora, pode acontecer, lógico. Mas, geralmente Deus ele já vai tocando no seu coração. Quando Deus me chamou para ser pastor, como eu te disse, eu já estava tendo sonho, eu pregando. Eu já sentia o desejo, mas eu pensava, não é para mim. Então Deus confirmou isso sim, eu já estava colocando no seu coração, entendeu? Certa vez, quando Paulo estava no final da vida dele, ele se reuniu com os irmãos numa vigília de oração e um homem de Deus, ele disse assim, ele pegou um cinto, tirou um cinto e ele amarrou as mãos de Paulo e os pés dele e falou, olha, você vai ser amarrado, Deus me mostrou. Ele teve uma palavra de conhecimento ali, de sabedoria, algo que iria acontecer. E ele falou, você vai ser preso e o seu fim está chegando. Nossa. Os irmãos, assim, começaram a chorar. Não, o apóstolo Paulo é uma pessoa muito importante para nós. Paulo, na maior tranquilidade, ele falou, olha, Deus já estava falando comigo. Deus já estava me mostrando, o meu tempo está chegando. Por que vocês estão chorando? Entendeu? Então, tudo isso Deus faz para edificação. Os dons ministeriais, os dons espirituais é para edificar a igreja, conforme está escrito em Efésios 4. Então Deus escolhe pastores por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, pelo contrário, é para eu servir. Então é uma capacitação para eu cuidar das pessoas, direcionar elas, né, aconselhar, alertar. E então esses dons são tudo para que cada pessoa fique madura espiritualmente. E o que a gente vê hoje nas igrejas? Crentes imaturos, pessoas que dão escândalos e tudo que você já está acostumado a ouvir falar aí, entendeu? Por quê? Porque muitos às vezes estão no púlpito, mas não tem um chamado. Não que tenha que ter uma revelação tão grande, mas tem que ser uma confirmação na pessoa ali. Não é a pessoa querer ser pastor, não é ela pastor. Tem que ser eu quero virar pastor. Entendeu? Não é assim, principalmente se for pensar, pastor dá dinheiro, né? Abriu a igreja. Cara, Deus nunca vai aprovar um negócio desse. Entendi. Então é Deus que chama, né? E por causa disso, isso atrapalha demais a igreja. Porque coloca na liderança pessoas que não estão preparadas, não tem essa vocação, ou seja, não dá conta. Porque é muito difícil, cara. Não é um fardo. Jesus falou, tome sobre vocês o meu fardo. Meu fardo é leve, mas é um fardo. Então, aí é o que acontece, né? Pastores querendo acabar com a vida, depressivos, porque realmente não é fácil, cara. Então, se a pessoa não fizer por um chamado mesmo, é melhor não tentar, entendeu? Por quê? Porque o pesado é de você ter essa responsabilidade sobre a vida espiritual das pessoas, porque tem que estar sempre disponível. Na teoria você tem que estar bem, né? Se você tá mal, como você vai cuidar dos outros? Exatamente. Né? Primeiramente, você tem que pensar o seguinte, eu já dou um testemunho bom, porque não é qualquer um que pode ser pastor, né? Você tem que ser uma pessoa, a Bíblia diz, você tem que ser marido de uma só mulher, você tem que ter uma boa conduta, né, no seu dia a dia, não pode ser dado muito vinho. Então, você tem que buscar um conhecimento, você tem que estar preparado também para responder, né, as pessoas. E principalmente é porque é uma batalha, você tá na frente da batalha, né, cara? Então, você fala batalha espiritual. Batalha espiritual, aí vem retaliação, né, cara? Às vezes você dá uma palavra, cara, você sai de lá acabado, né? Porque você se entregou totalmente ali. E ainda chega em casa, às vezes tem opressão à noite. E então o inimigo se levanta porque ele sabe que se um pastor cair, principalmente um pastor que Deus já tá fazendo muita coisa ali no ministério dele, leva muita gente, né, cara? Então, assim, tem que dar um bom testemunho e tem que ser algo genuíno. Porque manter uma máscara ali na frente do pessoal, uma hora a máscara vai cair, né? O que é essa opressão que você fala? É um sentimento de opressão espiritual que você sente?
às vezes? A gente chama de retaliação, né? Você abençoa alguém, Deus te usa em alguma coisa. Contrapartida, às vezes o inimigo que estava com aquela pessoa vem e tenta contra a sua vida, entendeu? O próprio Satanás, né? Os demônios, né? São muito organizados. Então, você abençoa aqui, você termina de orar, você termina de fazer a obra, você tem que se revestir de oração, cara, porque o inimigo se levanta. Vai vir uma retaliação? Nem sempre, né? Mas o inimigo se levanta muito, cara. Então, a obra de Deus não é brincadeira, né? E hoje em dia, muita gente, qualquer um, tá 3 meses na igreja. Por isso que a Bíblia diz, o novo convertido não pode ser líder espiritual.